Resposta a Hoshina Gorotaro. Uma noite, o imperador Ming da dinastia Han sonhou com um homem dourado e despachou emissários para a região ocidental. Depois desse sonho, dois veneráveis, Kashyapa Mantanga e Zhou Falan, viajaram para a China e pela primeira vez viram-se diante dos portões de Shangyang. A partir desse momento, até o reinado do imperador Xuanzong da dinastia Tang, os ensinamentos budistas da Índia propagaram-se por toda a China. Na dinastia Ling, o budismo foi introduzido pela primeira vez no Japão pelo rei Seonggyeong, do reino coreano de Paekje. Isso ocorreu durante o reinado de Kinmei, 30º imperador de nossa nação. Desde então, os sutras e tratados se difundiram amplamente e em todo o Japão surgiram diversas escolas budistas. Quão afortunados somos! Embora tenhamos nascido nos últimos dias da lei, podemos ouvir os ensinamentos pregados no pico da águia. Mesmo habitando um canto remoto deste mundo, podemos apanhar com nossas mãos a água do imenso rio do budismo. No entanto, se observarmos com mais cuidado, perceberemos que há distinções a serem feitas entre os ensinamentos do Buda, tais como o Mahayana e o Hinayana, os provisórios e o verdadeiro, ou mesmo em função da ordem em que foram pregados. Se o Senhor estiver confuso sobre essas distinções, acabará abrigando ideias errôneas. E ainda que pratique o budismo, sua ofensa será pior do que se tivesse cometido as 10 más ações ou 5 crimes capitais. Por essa razão, se o Senhor renuncia ao mundo secular e aspira ao caminho budista, deve compreender, antes de tudo, este critério de avaliação. Do contrário, estará destinado a seguir o mesmo caminho do monge margem do sofrimento e de outros caluniadores. Conforme consta no Sutra do Nirvana, se uma pessoa se apega a ideias distorcidas, com certeza, no momento da morte, ela cairá no inferno Aviti. Pergunta: como podemos saber quais ideias são distorcidas? Apesar de eu não possuir sabedoria suficiente, tenho refletido sobre como seria a minha próxima existência. Então, decidi buscar os ensinamentos budistas com o melhor de minha habilidade. Portanto, desejo esclarecer esse critério de avaliação, seja qual for, e se eu estiver aderindo a visões distorcidas, vou revê-las para adotar a visão correta. Resposta: isso não pode ser discernido por meio de nosso olho físico nem de nossa sabedoria superficial. Devemos empregar os sutras como os nossos olhos e priorizar a sabedoria de Buda. No entanto, se esclarecermos esse critério, muitas pessoas certamente serão tomadas pela ira e pelo ressentimento. Que assim o façam. O mais importante é que honremos as palavras do Buda. É comum o ser humano valorizar o que está distante e desprezar o que está próximo. Porém, essa forma de agir é própria dos ignorantes. Mesmo o que está distante deveria ser recusado se for incorreto, assim como não se deveria descartar o que está próximo. Se for verdadeiro, ainda que reverenciem as doutrinas de seus predecessores, e estas forem errôneas, como poderíamos aplicá-las nos dias atuais? Dizem que os eruditos das 10 escolas, 3 da China meridional e 7 da China setentrional, eram tão notáveis em virtude e autoridade que foram reverenciados em toda a nação por mais de 500 anos. Todavia, o grande mestre Gentai, que viveu durante os reinados dos imperadores das dinastias Shen e Sui, examinou as doutrinas desses eruditos e declarou que eram errôneas. Essa declaração irritou muitas pessoas que passaram a odiar Gentai. Por outro lado, os imperadores Shen e Sui, como dignos soberanos, chamaram Gentai para debater com os sacerdotes
das 10 escolas esclarecer a questão. Então ficou claramente estabelecido o correto e o errôneo. A partir desse momento, todos os sacerdotes reviram os conceitos distorcidos que as respectivas escolas vinham mantendo durante 500 anos e passaram a seguir o grande mestre Tiantai. Em nosso próprio país, o grande mestre Kompon Dengyo, do Monte Hiei, debateu com grandes eruditos de Nara e Kyoto, discernindo o correto do errôneo em relação aos ensinamentos budistas. Em todos os casos, Tiantai e Dengyo fundamentaram seus argumentos nos sutras. No entanto, todos de nossa época, clérigos ou leigos, nobres ou plebeus, reverenciam as pessoas e não valorizam a lei. Em vez de se basearem nos sutras, esses indivíduos tomam a própria mente como mestre. Como resultado, adotam os ensinamentos provisórios do Nembutsu e descartam a maravilhosa escritura do grande veículo. Ou empregam as doutrinas errôneas da escola Palavra Verdadeira para caluniar o ensinamento correto do veículo único. Não seriam eles caluniadores do grande veículo? Se o que está escrito nos sutras é verdadeiro, como essas pessoas poderão escapar dos sofrimentos do inferno? E aqueles que seguem os ensinamentos distorcidos desses caluniadores também sofrerão com o mesmo destino. Pergunta: o Senhor declara que as doutrinas das escolas Nembutsu e a palavra verdadeira são provisórios ou errôneos. Também afirma que os seguidores dessas escolas são pessoas de ideias errôneas ou caluniadores da lei. Mas isso me parece muito questionável. O grande mestre Kobo foi uma manifestação de Vajrasattva e um Bodhisattva do terceiro estágio de desenvolvimento. A doutrina da palavra verdadeira é o ensinamento secreto mais profundo. Além disso, o reverendo Shandao foi a encarnação daquele que assim chega a Mida, o Senhor da Terra do Oeste, e o honorável Ronen foi a encarnação do Bodhisattva Grande Poder. Como podemos dizer que sacerdotes tão honoráveis foram homens de ideias errôneas? Resposta: é claro que esse tipo de crítica não deve ser formulada com base na opinião pessoal, e sim esclarecida com base nos sutras. A afirmação de que o ensinamento da palavra verdadeira representa o mais profundo de todos os segredos origina-se da declaração de que o Sutra do Sishidikara deveria ser considerado o rei dos 3 sutras dessa escola. No entanto, em nenhuma parte dos sutras é possível encontrar a declaração de que o ensinamento da palavra verdadeira é o mais elevado de todos os ensinamentos daquele que assim chega. No budismo, ensinamento supremo é aquele que possibilita a todas as pessoas, sejam boas, sejam más, a tornarem-se Budas. Com certeza, esse é o parâmetro sensato que qualquer um pode entender. Com base nisso, podemos comparar os vários sutras e dizer qual deles é superior. O Sutra do Lótus revela que até as pessoas dos 2 veículos podem atingir a iluminação, mas o Sutra da Escola Palavra Verdadeira não afirma nada parecido. Ao contrário, negam essa possibilidade de forma categórica. O Sutra do Lótus ensina que as mulheres podem atingir o estado de Buda, mas o Sutra da Palavra Verdadeira não fazem absolutamente nenhuma menção a respeito. No Sutra do Lótus está escrito que as pessoas más podem atingir iluminação, mas no Sutra da Palavra Verdadeira nada consta sobre isso. Como, então, alguém pode dizer que os sutras da Palavra Verdadeira são superiores ao Sutra do Lótus? Além do mais, se considerarmos tudo isso à luz dos presságios que ocorreram em cada pregação, veremos que 6 acontecimentos extraordinários antecederam a pregação do Sutra do Lótus, entre os quais estão a chuva de flores, os tremores de terra, o raio de luz que o Buda emitiu do tufo de cabelo branco entre as sobrancelhas, tão alto que chegou ao céu pico do ser e tão intenso que iluminou as profundezas do inferno Aviti. Não podemos deixar de mencionar a torre do Buda, muitos tesouros que irrompeu da terra, e os Budas, as várias emanações de Shakyamuni, que apareceram das 10 direções e reuniram-se na Assembleia. Os Bodhisattvas da Terra
liderados por práticas superiores, também surgiram das profundezas da terra, cada qual com um séquio numeroso, como os grãos de areia, de 60.000 rios grandes, de 50.000, 40.000, 30.000 e assim sucessivamente, até chegar a se igualar aos grãos de areia de um rio Ganges, a metade deles, assim por diante. Quando consideramos eventos tão imponentes e extraordinários, como alguém ainda pode insistir na ideia de que os sutras da escola Palavra Verdadeira são superiores ao Sutra do Lótus? Não tenho tempo para entender-me em questões como estas. Levantei uma questão que representa apenas uma gota do oceano. Tenho aqui uma cópia do Tratado sobre a Mente Aspirante à Iluminação, obra em único volume atribuída ao Bodhisattva Nagarjuna. Neste tratado consta: somente por meio dos ensinamentos da escola Palavra Verdadeira é possível atingir o estado de Buda na forma que se apresenta, porque esses ensinamentos expõem a prática da mente Samadhi. Essa declaração não pode ser encontrada em nenhum outro tipo de ensinamento. Como tais palavras me parecem muito duvidosas, decidi examiná-las à luz dos sutras. Descobri que, embora os ensinamentos da Palavra Verdadeira contenham a expressão atingir o estado de Buda na forma que se apresenta, não mencionam de maneira concreta ninguém que o tenha atingido. Mesmo que tivesse mencionado alguém, a consecução dos estados de Buda na forma que se apresenta também é exposta no Sutra do Lótus, razão pela qual Nagarjuna não deveria ter dito: essa declaração não pode ser encontrada em nenhum outro tipo de ensinamento. É um erro grave. No entanto, a verdade é que esse tratado não foi escrito por Nagarjuna. Explicarei isso em detalhes em outra ocasião. Não obstante, mesmo que o autor fosse Nagarjuna, o erro não deixaria de ser erro. Na obra Tratado sobre Grande Perfeição da Sabedoria, Nagarjuna se refere a um ponto essencial quando estabelece a diferença entre os ensinamentos expostos por Shakyamuni ao longo de sua vida. Os Sutras da Sabedoria não são ensinamentos secretos, pois não mencionam a iluminação das 10 pessoas dos 2 veículos. O Sutra do Lótus é um ensinamento secreto porque faz tal menção. Ele também diz: os sutras que expõem a iluminação das pessoas dos 2 veículos são ensinamentos secretos. Os que não afirmam isso são ensinamentos esotéricos. Se uma pessoa se baseia nas palavras de Tratado sobre a Mente Aspirante à Iluminação, então ela está contradizendo não somente a obra de Nagarjuna, Tratado sobre Grande Perfeição da Sabedoria, mas também negando a única e grandiosa razão do advento dos Budas neste mundo. Nagarjuna, Vasubandhu e outros nasceram neste mundo com o objetivo de propagar os ensinamentos do Buda Shakyamuni. Nagarjuna foi um dos 24 sucessores do Buda. Como ele poderia formular uma interpretação tão errônea? Os sutras da escola Palavra Verdadeira são inferiores inclusive aos sutras da sabedoria. Sendo assim, como alguém poderia compará-los ao Sutra do Lótus? Não obstante, em sua obra, A Chave Preciosa do Tesouro Secreto, Kobo alega que todos os ensinamentos que o Buda pregou ao longo de sua vida estão contidos nos ensinamentos da Palavra Verdadeira. Ele não apenas rebaixa o Sutra do Lótus ao 3º lugar, mas o despreza como uma teoria infantil. Contudo, quando abro com toda a reverência o Sutra do Lótus, leio a declaração do Buda de que este sutra é o mais importante entre todos os ensinamentos pregados por aqueles que assim chegam e que é o supremo dentre os sutras que prego e pregarei. Nas 10 analogias do capítulo Rei dos Remédios, o Sutra do Lótus é comparado ao oceano, ao Sol e ao Monte Sumeru. Nesse sentido, haveria algo mais profundo que o oceano, mais brilhante que o Sol ou mais alto que o Monte Sumeru? O Senhor deveria reconhecer a verdade através dessas analogias, em que se baseia Kobo para afirmar que os sutras da Palavra Verdadeira são superiores ao Sutra do Lótus?
no Sutra Maravarioshana ou nos outros sutras, não há absolutamente nenhuma passagem sobre isso. Ao confiar apenas no próprio critério, Kobo violou para sempre a intenção do Buda. O grande mestre Miyaori declara: peço àqueles que possuem olhos para que examinem essa questão de forma minuciosa. Será que os que consideram o Sutra do Lótus inferior ao Sutra da Guirlanda de Flores são pessoas que não possuem olhos? No Sutra do Nirvana consta: as pessoas que caluniam o ensinamento correto do Buda deveriam ter a língua cortada. Pobre línguas caluniadores que permaneceram mudas, existência após existência, e pobres olhos que, obscurecidos por visões falsas, permanecerão sem ver, existência após existência, e nada poderão contemplar. Além disso, o Sutra do Lótus afirma: se uma pessoa não tem fé neste sutra e ainda o calunia, quando sua vida chegar ao fim, ele entrará no inferno Aviti. Se sua afirmação for verdadeira, Kobo certamente cairá na grande cidadela do inferno de incessantes sofrimentos, onde agonizará durante incontáveis milhões de kalpa. Por meio desse exemplo, o Senhor também deveria perceber qual será o destino de Chandal e Ronen. Que pessoa adotada de sabedoria estaria na correnteza de ensinamentos tão contrários à lei, só para ser consumida junto com esses homens nas chamas do inferno Aviti. Isso é algo que os praticantes budistas realmente deveriam temer. Todas essas pessoas nutrem ideias profundamente distorcidas. Em relação a isso, encontramos as seguintes palavras, douradas daquele que assim chega: este rei demônio Pápias tentará, com o tempo, destruir este meu ensinamento correto. Ele será como um caçador que cobre o corpo com um manto sacerdotal. Adotará a forma de alguém que atingiu o estágio daquele que vence a correnteza, daquele que retorna uma vez, daquele que não retorna, ou o estágio de um Arhati, um Pratyokobuda ou um Buda, e tentará destruir este meu ensinamento correto. Chandal e Ronen, demonstrando possuir vários poderes extraordinários, enganaram os sacerdotes ignorantes e os seguidores leigos, e tramaram destruir o ensinamento correto daquele que assim chega. Os seguidores da escola Palavra Verdadeira, em particular, fazem questão de enfatizar exclusivamente os benefícios mundanos. Usando animais como objetos de devoção, eles conduzem orações não apenas para satisfazer as paixões de homens e mulheres, mas também para saciar o desejo de adquirir feudos e outras posses. Eles afirmam que essas conquistas triviais são benefícios extraordinários, mas se pretendem reivindicar desse modo a supremacia da escola Palavra Verdadeira, não chegam sequer aos pés dos não-budistas da Índia. O asceta Agastya guardou as águas do rio Ganges em sua orelha durante 12 anos. O asceta Jinu tragou os 4 grandes oceanos num único dia. E o mestre não-budista Uluka transformou-se em uma pedra e permaneceu dessa forma durante 800 anos. Como os resultados das orações da Escola Palavra Verdadeira poderiam superar esses feitos? O asceta Gautama assumiu a forma da divindade Chakra e pregou por 12 anos, e Kobo assumiu a forma de Vairochana por um instante. Julgue por si mesmo quem possui maior poder. Se acredita que esse tipo de transformação é importante, então provavelmente também acredite nos praticantes não budistas. No entanto, é importante saber que, mesmo tendo tais poderes impressionantes, os praticantes não budistas não conseguirão escapar das chamas do inferno Aviti. O que dizer então daqueles com poderes triviais de transformação? Os caluniadores do grande veículo terão ainda menos chances de evitar esse fim. Os sacerdotes da Palavra Verdadeira são maus amigos de todos os seres vivos. Evite-os, tema-os. O Buda declara: não tenha medo de elefantes enfurecidos. O que devem
temer são os maus amigos. Por quê? Porque um elefante fora de controle pode destruir apenas o corpo de vocês, mas não a mente. Porém, um mau amigo poderá destruir tanto o corpo como a mente. Um elefante enfurecido pode destruir um único corpo. No entanto, um mau amigo é capaz de destruir incontáveis corpos e incontáveis mentes. Um elefante furioso só destrói um corpo impuro e repugnante. Contudo, um mau amigo é capaz de destruir não apenas um corpo puro, como uma mente pura. Um elefante enfurecido pode destruir o corpo físico. Todavia, um mau amigo é capaz de destruir o corpo do Dharma. Mesmo que sejam mortos por um elefante louco, não caia nos 3 maus caminhos, mas se forem mortos por um mau amigo, certamente cairão neles. Um elefante enfurecido é apenas o inimigo do corpo, mas um mau amigo é um inimigo da lei benéfica. Portanto, maus amigos que seguem Kobo, Chandal e Ronen são mais temerosos que demônios maléficos ou cobras venenosas. Esse é apenas um breve esclarecimento sobre o erro de manter conceitos distorcidos. O mensageiro está com tanta pressa que só pude escrever uma pequena parte do que realmente gostaria de dizer. Na próxima oportunidade enviarei uma análise detalhada dos sutras e comentários. Não mostre essa carta a ninguém mais. Se eu sobreviver até lá, farei uma visita ao Senhor no próximo outono. E então conversaremos conforme me solicitou. Com profundo respeito, Nichiren. No 5º dia do 12º mês. Resposta a Hoshina Garo Taro.